Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, privilégio para mim, alegria para mim estar uma vez mais para juntos meditarmos nas lições da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o ser humano de maneira integral, no ser tricotômico, o ser humano como corpo, alma e espírito. Nós já vimos que, por origem do pecado no Jardim do Éden, tudo no ser humano foi afetado, numa depravação total. Corpo, alma e espírito. Nós já vimos também nas lições passadas que somente o sacrifício, a redenção propiciada por nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos aí ter o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito redimidos, resgatados e santificados. É somente por meio do sangue de Jesus. E na lição de domingo, em específico, nós já vamos estar iniciando mais uma etapa desse nosso estudo, onde nós vamos tratar sobre o corpo em específico, onde nós vamos ver que o corpo ele é o templo do Espírito Santo. E na medida que nós formos estudando essa lição, uma pergunta vai nos surgir à mente. Qual é o valor que nós damos ao nosso corpo? Ele é apenas um emaranhado de células, como dizem os ateus? Ele é fruto do acaso evolutivo, como dizem os evolucionistas? Que veio do acaso de uma grande explosão denominada Big Bang? E é fruto desse período de evoluções? Se nós tivermos essa visão apenas física do corpo, materialista, por assim dizer, uma visão sem propósito, nós veremos o corpo como algo sem valor, algo sem propósito. Mas se nós vermos o corpo humano como obra, criação de Deus, cheia de propósito, se nós vermos o corpo humano conforme a Bíblia, no prisma, nos óculos, nas lentes das Escrituras, nós perceberemos que Deus criou o corpo humano. E ele criou de maneira que a própria Bíblia diz, muito boa. Deus viu, depois de tudo que ele havia criado, inclusive o ser humano, e ele disse, é muito bom. E é partindo desse princípio, do ponto de vista bíblico, que nós vamos meditar sobre a realidade do corpo humano. E nós vamos perceber que não se trata apenas da matéria, do corpo físico em específico. O ser humano não se resume a isso, tem muito mais. E nós perceberemos que o bom cuidado e o bom trato com o nosso corpo é uma forma também de glorificar a Deus. Nós vamos ver que o cuidado com o corpo, tanto no seu aspecto espiritual quanto físico, redundam em glória para Deus. E que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Então, a lição de domingo, nós vamos estar tratando sobre isso, o corpo como templo do Espírito Santo. É a lição de número 4. O texto bíblico está registrado em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, e também em 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 a 20. E o foco da nossa aula, irmãos, é ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, e isso faz toda a diferença na maneira como nós o possuímos. Nós entendemos que o corpo humano é criado por Deus, cheio de propósito, cheio de significado. Não é apenas um emaranhado de células, não é fruto de uma teoria evolutiva, pelo contrário. Deus criou e colocou a sua digital no ser humano. Deus criou o ser humano de maneira de sobremaneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural. E é assim que nós cremos
ao olharmos para as Escrituras. Como esboço, irmãos, nós temos aí 3 pontos principais que vamos abordar na aula de domingo, né? Primeiro, o corpo, propriedade e habitação divina. Segundo, o corpo como tabernáculo. Terceiro, o cuidado do templo do Espírito Santo. Então, são esses 3 pontos que nós vamos estar elencando na aula de domingo. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. O desejo do Senhor, diz Paulo aos Tessalonicenses, é a nossa santificação, que nós nos abstenhamos dos ídolos. A vontade do Senhor, né? Fala-se muito sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E quando olhamos para o prisma das Escrituras, nós percebemos que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação, que nós vemos a possuir o nosso vaso em honra. Vaso ali fala relacionado ao corpo físico. O nosso vaso precisa ser possuído em honra, ou com honra, de maneira que glorifique a Deus. O próprio Paulo também vai dizer, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16. E a partir desse ensino, veremos que a santidade também passa pelo corpo, como parte essencial da vida cristã. Não é apenas, a santificação não é apenas interior, mas também exterior. É claro que a santificação ela nasce no interior, na nossa alma, no nosso espírito. E os frutos da santificação são percebidos no exterior, no corpo físico, na maneira como nós nos vestimos, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós falamos. A santificação ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É o Espírito Santo agindo no nosso espírito, transformando a nossa percepção de mundo, a nossa cosmovisão, e agindo assim no nosso corpo físico, mudando o nosso comportamento. Então, o corpo, ele é uma forma de expressar santidade. Por quê? Porque através do nosso corpo, nós vamos demonstrar que nós fomos transformados. Através das nossas atitudes físicas, as nossas atitudes para com o próximo, as nossas atitudes para com os membros da igreja, com as pessoas que nos cercam em sociedade, as nossas atitudes, os nossos frutos vão dizer se nós fomos transformados, se nós de fato nascemos de novo ou não. Então a santificação, ela nasce primeiro no nosso espírito, no âmago do nosso ser, e ali vai então atingindo a alma e por fim o corpo, mudando as nossas ações. Então o corpo, irmãos, como propriedade e habitação divina. Primeiro ponto aí, o subponto, né, vai falar sobre sermos comprados e selados. Assim como o espírito e a alma, o nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. É o texto da nossa leitura bíblica em classe, né? 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, que diz que nós somos comprados por bom preço. Portanto, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, né? Então, a nossa percepção aqui é quem dita. Se nós temos percepção de que nós não éramos dignos, de que nós éramos pecadores, nós éramos merecedores da ira de Deus, se nós temos isso em consciência, se a nossa consciência é moldada nessa verdade máxima, nós vamos viver uma vida que glorifica a Deus. A evidência principal de que nós fomos comprados por bom preço
é nós glorificarmos a Deus no nosso corpo. Então, é uma das evidências. Se nós agimos por impulso, se nós nos comportamos de maneira leviana, se a nossa postura não mudou, se nós nos vestimos de maneira falta de modesta, falta de pudor, se o nosso comportamento não condiz, isso é evidência de que nós não estamos nos comportando e vivendo para a glória de Deus. E não estamos glorificando a Deus no nosso corpo. Então, o nosso corpo também foi comprado. E isso tira de cena o elefante na sala. O elefante na sala é justamente essa ideia de gnosticismo, de que a matéria é má, de que o nosso corpo físico é má. O nosso corpo, que é criado por Deus, não é mau. Pelo contrário, é bom, é muito bom, conforme a palavra de Deus. Foi criado por Deus. Ainda que o pecado tenha deturpado, é a criação de Deus. Então, o nosso corpo, diferente dessa cosmovisão filosófica e também, por que não dizer, algumas correntes aí no catolicismo também, e em outras partes, essa ideia de que a nossa carne é má, de que o nosso corpo é mau e que precisa de ser subjugado, olha, isso é uma concepção errada. Quando a Bíblia fala que a carne é má, quando a Bíblia fala sobre o problema da carne, ela está citando não o nosso corpo físico, mas a nossa natureza pecaminosa. Por exemplo, Paulo diz: eu sou carnal e vendido sob o pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. Quando ele diz eu sou carnal, a palavra grega ali é sarx, não soma. Sarx, diferente de soma. Ainda que as duas expressões façam referência ao corpo, sarx traz a ideia mais de uma natureza pecaminosa que habita em nossos membros. E isso fica mais evidente quando nós lemos o contexto de Romanos capítulo 7. O verso 18 vai dizer: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Logo, se faço o que não quero, não sou eu quem faço. Aí ele vai dizer sobre uma lei que milita contra a lei do Espírito, a lei do pecado, a lei da desobediência. Essa lei que Paulo faz referência ali no contexto é justamente essa natureza pecaminosa que é carnal, mas não é relacionada ao corpo físico. O corpo físico, ele é somente influenciado por essa natureza pecaminosa, assim como também a nossa alma e o nosso espírito também são pecaminosos. Como dissemos em aulas passadas, o pecado afetou tudo no ser humano. O pecado afetou o corpo, alma e espírito, tanto é que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, salvo engano, verso 21, Paulo diz que o mesmo Deus deve conservar em nós o nosso corpo, alma e espírito em santificação para a vinda do Senhor. Então, quando nós tratamos de corpo, nós precisamos entender que ele é bom, em primeira instância, não mal, como diz uma corrente filosófica, gnóstica. E, em segundo lugar, que o corpo é, tanto quanto a alma e o espírito, influenciável por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, o problema não é o corpo, mas sim a natureza pecaminosa que nos foi legada, ok? Nos foi transmitida pelo pecado original de Adão e Eva. Maravilha? A expressão, de João capítulo 14, verso 16 e 17,
que diz assim, habita convosco e estará em vós, fazendo referência ao Espírito Santo, indica dois estados distintos. Um estado antes da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito habita convosco, esse é o primeiro estágio. Nós vemos em João capítulo 20, o verso 22, que Jesus soprou o Espírito e disse, recebeis, diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Então aqui faz referência ao primeiro estágio. O primeiro estágio é o Espírito que habita conosco. É o Espírito que habita conosco no aspecto de que antes da morte de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito apenas habitava conosco. Mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, principalmente após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo entraria no seu segundo estágio, que é o estágio do estará em vós. Habitação, esse é o estágio que nós estamos vivendo. O Espírito não mais habita conosco, mas ele habita em nós. Em nós. E nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas isso só é possível mediante o sacrifício de Jesus, mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. É esse sangue que nos proporciona sermos a habitação do Espírito Santo. Sem o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos a habitação. O Espírito Santo não habitaria dentro de nós. Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós somos comprados e nós somos também selados com o Espírito Santo. Vamos mais. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Deus não quer apenas o coração. Irmãos, isso é muito sério. Engana-se quem pensa que Deus é cardiologista. Deus não é cardiologista. Deus não está interessado apenas em nosso coração. Esse discurso, ele é bonito para os padrões modernos de evangelho. Ele é bonito para estas pseudoceitas, de pseudos-crentes, pseudos-pastores pós-modernos, que têm a sua bandeira pautada na teologia da libertação, ou teologia liberal, por que não dizer? Esses pseudopastores ensinam, não, Deus está interessado apenas no seu coração, Deus não está interessado em como você vive, porque você é livre, Cristo já te libertou, então você pode viver da maneira como você quiser, porque Deus está interessado apenas no seu coração. E é esses pastores que ensinam, não tem problema fazer tatuagem, não tem problema viver a sua vida normal, cotidiana, porque Deus só está interessado no seu coração. É o seu coração que interessa ao Senhor. E esse discurso é bonitinho na teoria, mas na prática não se sustenta. Porque Deus não é cardiologista, Deus ele está interessado em tudo. Deus não está interessado apenas no coração. Deus está interessado na totalidade do ser humano, corpo, alma e espírito. Deus não nos divide, Deus não divide a sua glória com ninguém e Deus não nos divide. Deus nos quer por completo. O Espírito Santo nos quer por completo. Deus não quer que nós tenhamos 3, 4 guarda-roupas. O guarda-roupa de ir para o culto, o guarda-roupa de sair, o guarda-roupa de ir para a academia, o guarda-roupa para trabalhar, o guarda-roupa para o lazer. Não, Deus quer que nós sejamos seres integrais. Onde nós estivermos, que vivamos para a glória de Deus. Esse é o princípio.
Deus não quer maquiagens, Deus quer verdade em nós, sinceridade em nós. Deus não quer que nós nos comportemos de um jeito na igreja e de outro no mundo. Deus quer que nós sejamos seres integrais para a glória dele. Tudo que nós fizermos, que devemos ser intencionais, né? Um princípio que nós podemos citar é quando Paulo diz, salvo engano aos Gálatas, que tudo quanto nós fizermos, aos Tessalonicenses, né, ele diz isso, tudo quanto fizermos seja para a glória de Deus, e quer bebamos, quer comamos, seja tudo para a glória de Deus, né, que seja feito para a glória de Deus. São coisas simples, coisas comuns do dia a dia, comer e beber, mas isso é para a glória de Deus. Esse texto quer nos ensinar que mesmo nas coisas triviais do nosso dia a dia, nós temos um dono. E o que nós fazemos é para a glória dele, é para louvor dele, é para exaltação dele, porque nós somos comprados. Nós somos comprados por preço, um bom preço. Pedro diz que não é com ouro, prata ou pedras preciosas, mas com preciosíssimo sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e defeito algum. Então, somos comprados, e por sermos comprados, nós precisamos glorificar a Deus em tudo quanto nós fizermos. Tudo quanto nós colocarmos a mão, que seja para a glória de Deus. Então, Deus nos quer por completo. Nós temos o selo. O selo autentica, o selo dá valor, o selo identifica que nós pertencemos a Jesus. E esse selo, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. Então, o Espírito que em nós habita é o selo da nossa redenção. Vamos mais. Não sabeis vós, é o segundo subponto do nosso primeiro ponto. Apesar de terem sido ensinados, e nós vemos isso em Atos capítulo 18, os coríntios tinham um problema. Lhes faltava uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. E aqui é um problema muito sério, irmãos, muito sério. Porque não era por falta de ensino. A Bíblia diz que, se o irmão puder colocar para nós, Atos capítulo 18, verso 11, que Paulo permaneceu em Corinto bom tempo e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha para você ver. Ficou na cidade de Corinto, ensinando os coríntios por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Então aqui nós percebemos que Paulo ele tinha cuidado de ensinar. E segundo, não era por falta de ensino que a igreja de Corinto estava do jeito que estava. E esse é um problema sério, irmãos, porque o ensino é o que nos molda, o ensino é o que nos confronta, o ensino é o que nos transforma, o ensino da palavra de Deus. E se há ensino e não há mudança, o problema não está no ensino, o problema não está na palavra de Deus, o problema não está no ensino das Escrituras. O problema está em nós, que não somos mudados, que não nos submetemos ao senhorio da palavra e não somos transformados por ela. Aqui que está o verdadeiro problema. Paulo permaneceu naquela cidade ensinando, mas os crentes não aprenderam, né? E o analfabetismo bíblico é um dos grandes problemas nossos, que nós vivemos, nós enfrentamos hoje. E nós temos mestres, nós temos ensinadores, nós temos pregadores, nós temos escola dominical, nós temos e-book, nós temos todo um aparato doutrinário, todo um aparato disciplinário, de discipulado, e percebe-se o analfabetismo em grande parte de nossas igrejas. O analfabetismo, quando digo analfabetismo, estou referindo às Escrituras Sagradas. Crentes que pouco ou nada têm interesse por aprender a palavra de Deus. E aqui o X da questão é: falta ensino ou falta interesse
muitas das vezes, de nós buscarmos aprender a palavra do Senhor. E esses crentes ouviram, esses crentes aprenderam a palavra do Senhor, mas não estavam praticando a palavra do Senhor no que tange respeito à mordomia do corpo. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, que esses crentes eram carnais. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, Paulo diz, olha, eu não posso chamar vocês de espirituais, mas vocês são carnais. E o que tornava aqueles crentes carnais? Claro, quando Paulo fala carnais, ele está se referindo a crentes que não eram maduros espiritualmente. Ele estava se referindo a crentes que ainda tinham uma mentalidade secular, uma mentalidade mundana, né, que não haviam ainda passado por uma mudança de mente, uma transformação de mente, uma metanoia. Os coríntios eram imaturos espiritualmente. Mesmo tendo aprendido a palavra de Deus, eram imaturos e carnais. Por isso havia tantos pecados entre eles. Então eram crentes com chupeta, né, irmãos? Infelizmente é um termo até não oficial, porque a Bíblia não diz isso, mas a gente pode deduzir pela maneira como as Escrituras apresentam os coríntios como uma igreja imatura, uma igreja de bebês recém-nascidos, né? Em paralelo, nós vemos a passagem de Hebreus, que diz que aqueles crentes ali, acho que Hebreus capítulo 6, já deveriam ser mestres, mas ainda estavam necessitando de leite, né? Já deveriam estar ensinando, mas estavam ainda voltando aos rudimentos de doutrinas, né? Já tinham tempo de crente, mas ainda não tinham maturidade de crente, eram imaturos, né? Então, a falta de conhecimento bíblico, não só quanto ao corpo, que é o foco da nossa lição, mas no aspecto geral, a falta de conhecimento bíblico, ela gera em nós imaturidade espiritual para agir, para reagir às situações da vida. As discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive relacionadas ao vestuário. Irmãos, nós temos usos e costumes, nós temos padrões de vestimentas. Não, isso não é apenas um costume nosso, mas tem aqui também um princípio bíblico. Muito além de determinar que tipo de roupa o irmão ou a irmã pode ou não vestir, há um princípio por trás, né? A Bíblia não determina que tipo de roupa o homem ou a mulher deve vestir, mas ela determina um princípio de vestimenta, que esse princípio ele deve ser pautado em basicamente modéstia, pudor e temor ao Senhor, né? Então, esses princípios devem ser observados. Se o irmão puder colocar para mim o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem, olha só, em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, ou seja, que se dizem crentes, que se dizem servas de Deus, com boas obras. Então, aqui, o padrão de conduta e de vestimenta é pudor, ser honesto e modesto. Esse é o padrão bíblico de vestimenta. Perceba que o texto não está fazendo referência a um padrão físico, mas espiritual, de moral, de modéstia. E esse é o padrão de vestimenta que o cristão precisa ter. Ah, mas quem instaurou isso?
próprio Deus, né? Quando nós vemos na queda de Adão e Eva, o texto diz que houve ali um momento em que Deus matou um animal, né? Um animal foi morto e a pele daquele animal foi usado para cobrir a pele nua de Adão e Eva, né? Então, isso aqui nos revela prudência, isso aqui nos revela modéstia, isso aqui nos revela pudor, né? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, o próprio Deus, ele tem o seu padrão de vestimenta, seja o corpo do homem ou o corpo da mulher, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como eram aquelas folhas, né, que tampavam apenas as partes íntimas e que expunham o corpo, tanto do homem quanto da mulher, à exposição, né? Mas deve ser coberto, como foi pelo próprio Deus que cobriu o corpo de Adão e Eva. Então, o corpo ele não pode ser tido como objeto de cobiça e tentação, irmãos. Esse é um princípio que a Bíblia apresenta. E dentro das igrejas é assim também. Dentro das igrejas, o corpo é para a glória de Deus, não para ser objeto de tentação, ser objeto de lascívia, despertando no outro um desejo pecaminoso. Então, toda vestimenta que se for vestir, tanto a mulher quanto o homem, tem que ter por princípio a modéstia e o pudor. O padrão de Deus, padrão segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Amém? Vamos então para o terceiro subponto, propriedade e domínio, né? O detentor da propriedade deve também ter o domínio da propriedade. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Somos membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15, e templo do Deus vivente, 2 Coríntios 6,16. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus. Então, pecar contra o corpo, pecar no corpo, né, como Paulo diz, uma linguagem paulina, né, o pecado no corpo. E quando nós olhamos o contexto de 1 Coríntios capítulo 6, o pecado no corpo está relacionado à imoralidade sexual, que nós vamos tratar ainda na aula de hoje. Esse pecado no corpo não glorifica a Deus e faz com que o nosso corpo caia e se afaste do propósito de Deus para as nossas vidas. Somente um arrependimento verdadeiro conduzem à cura e restauração. Nós vemos o Salmo 32, que é um salmo justamente onde Davi havia cometido um pecado de imoralidade sexual, o pecado de adultério, né? Nós vemos Davi se arrependendo. Tanto o Salmo 32 quanto também o Salmo 51 são salmos que tratam do adultério e do arrependimento de Davi. Porque esse é um problema sério, irmãos. A gente tem um costume de dizer nas nossas igrejas que sexo somente depois do casamento. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o correto não é isso. É sim a frase, nós deveríamos reformulá-la, né, e dizermos sexo somente no casamento. Porque depois do casamento, o sexo vai ser com quem? É somente no casamento. Esse é o princípio. Um homem para uma mulher. Assim Deus fez. Esse é o propósito. O varão deixará pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher. Não diz às suas mulheres, mas é um varão para uma varoa. É assim. Esse é o princípio bíblico da unidade sexual entre marido
e esposa. E um grande problema que nós estamos enfrentando na nossa realidade atual das igrejas evangélicas no Brasil é a realidade do adultério. É a realidade da prostituição espiritual via virtual. Não só uma prostituição física, visível, prática, mas uma prostituição intuitiva, uma prostituição virtual. E esse pecado, conforme as Escrituras, é um pecado no corpo. E isso traz muitos problemas para o nosso corpo físico. Problemas, primeiro, de ordem espiritual e, em segundo lugar, de ordem física também. O segundo ponto, irmãos, nós vamos tratar, então, do corpo como tabernáculo. Primeiro subponto aí, o portador da presença, né? Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica, né? Aí estão as referências bíblicas. Isto solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, conforme Romanos 8:11. Se o irmão puder colocar para nós esse texto na tela. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Olha o que diz Romanos 8:11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o corpo mortal. Olha só, o corpo mortal, olha a expressão. Pelo seu espírito que em nós habita. Ponto. Então, o espírito que em nós habita nos vivifica, irmãos, e vivifica o nosso corpo mortal, que foi, sim, afetado pelo pecado, mas que está em um processo de santificação, que a Bíblia chama de vivificar, é tornar a dar vida, é tornar a viver. Estávamos mortos, fomos vivificados. Paulo, aos Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos vivificados. Foi injetado em nossas veias vida espiritual, e nós ressuscitamos, nós tornamos a vida por meio da ação do Espírito Santo em nosso corpo físico e também na nossa parte material, que é alma e espírito. Paulo diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Irmãos, o vaso de barro não é o foco desse texto. O foco desse texto é o tesouro. É o tesouro que habita dentro do vaso de barro. É isso que dá valor ao vaso. O vaso de barro, ele tinha inúmeras utilidades na antiguidade. Lavar os pés e tantas outras, lavar as mãos. O vaso de barro, ele era o mais simples de todos. Mas quando o texto diz que nós temos esse tesouro dentro, inserido dentro do vaso de barro, o que o texto está querendo dizer é, foi nos creditado valor, crédito, foi nos creditado honra. Por quê? Porque nós possuímos um grande tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo, que habita em nós. Então, nós somos portadores do tesouro, somos portadores da presença do Espírito Santo. Esse é um ponto importante. Nós somos templo, o Espírito Santo habita em nós. É o melhor amigo que nós podemos ter, é o Espírito Santo. Agora, a questão do tabernáculo e a tricotomia, né? A analogia do tabernáculo reforça também um aspecto tricotômico do ser humano, assim como a edificação feita no deserto. Nós tínhamos no tabernáculo, né, 3 compartimentos, né, o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar. O pátio era a parte mais externa do tabernáculo,
nós tínhamos o lugar santo, que era a parte mais interna, e além do lugar santo, nós tínhamos um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E essa separação era feita por um véu bem fino, que separava os dois compartimentos, fazendo essa lembrança, né, da tênue separação entre alma e espírito, né, conforme Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, aqui há uma representação, um simbolismo, assim como o tabernáculo era dividido em 3 partes, pátio, lugar santo e santíssimo lugar, o ser humano também é dividido em 3 partes: corpo, que representa o pátio, alma, que representa o lugar santo, e espírito, que representa o lugar santíssimo. E era no lugar santíssimo que a Arca da Aliança estava, símbolo da presença do Senhor. Logo, o Espírito Santo, ele habita em nosso espírito, ele enche o nosso espírito. É o lugar da habitação do Espírito Santo. Ok? Então, aqui há uma representação, um simbolismo do tabernáculo e da tricotomia humana. O terceiro subponto, um tabernáculo guiado. Outra lição importante que extraímos é a importância de termos a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, assim como Israel era direcionado pela nuvem. Nós vemos em Êxodo capítulo 40, verso 36 a 38. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Então, irmãos, nós temos nessa passagem de Êxodo, capítulo de número 40, uma passagem muito conhecida, onde a Bíblia fala sobre a coluna de nuvem que guiava o povo, né? Quando a nuvem se levantava e começava a movimentar, o povo levantava o arraial, levantava o tabernáculo e seguia a nuvem, né? Quando a nuvem parava, o povo também parava debaixo da autoridade, da soberania do Senhor. Quem estava guiando e direcionando não era a nuvem, mas o próprio Deus. E esse é um princípio para nós também. Se o Senhor não for conosco, Êxodo 33, 15, que maravilha. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Esse texto é fantástico, porque revela-nos que sem a presença do Senhor, nada podemos fazer. Sem a presença do Senhor, nós não podemos nos mover, irmãos. Esse texto nos revela que nós somos dependentes da presença do Espírito Santo. Paulo, quando fala sobre a característica dos crentes que são cheios do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, verso 1, ele vai falar que são crentes, se o irmão puder colocar na tela para nós, Romanos capítulo 8, verso 1, que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Novamente, entendamos, carne aqui não é o corpo físico, é sarx, é a natureza pecaminosa que habita em nós, que nos guia, que nos direciona, conforme nós vemos também no capítulo 7, que eu já mencionei. São guiados pela carne, mas nós não somos guiados pela carne, mas segundo o Espírito. Agora o verso 2, se o irmão puder colocar na tela, Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí o versículo 14, se o irmão puder colocar, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos
de Deus. É que ele conclui, arremata o pensamento que ele havia começado nos primeiros versículos. Isso nos prova, irmãos, que nós precisamos ser direcionados, guiados pelo Espírito de Deus, quer de dia, quer de noite. O Espírito do Senhor é o nosso guia. Agora nós vamos para o terceiro ponto, cuidando do templo do Espírito Santo. Aí o texto, o nosso primeiro subponto, né, vai falar fugir da prostituição. Prostituição, no grego aqui, é porneia, né, onde vem a nossa expressão pornografia, né, que refere-se ao quê? A impureza ou imoralidade sexual. É toda prática sexual fora do casamento. Isso aqui é, como eu disse, né, o sexo somente no casamento. Toda prática que foge a isso é porneia, é imoralidade sexual, é impureza, é algo impuro que não agrada a Deus. Tanto a questão da fornicação, quanto a questão do adultério, tanto também a questão da pornografia. Todas essas disfunções sexuais são, primeiramente, de cunho sexual, ainda que umas práticas, outras sejam indutivas, mas são impurezas que não glorificam a Deus, que, pelo contrário, desagradam ao Senhor, porque são práticas impuras, são práticas imorais. Então, toda prática sexual fora do casamento é pecado. E não podemos abrir concessões quanto a isso. A expressão fugir aqui está na voz ativa, felgo, que traz a ideia de fugir para longe. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos malefícios das impurezas sexuais. Nós precisamos seguir o exemplo de José no Egito, que fugiu da esposa, da mulher de Potifar. Esse princípio deve nortear a nossa vida, de fugir, né, de tomar uma ação, uma atitude para nos guardar e guardar quem nós amamos. Vamos mais. O cuidado começa pelos olhos. Jó, capítulo 31, verso 1. Se o irmão puder colocar na tela para nós. E também o Salmo 101, verso 3. Mas Jó, capítulo 31, verso 1, ele é muito importante. Fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. É isso que Jó está querendo ensinar aqui. Eu fiz um concerto, uma aliança com os meus olhos. Os meus olhos, Jesus disse que é a candeia da alma. Nós precisamos fazer uma aliança, um concerto com os nossos olhos. O que nós colocamos nos nossos olhos? O que nós expomos os nossos olhos à vista? O que nós estamos vendo vai determinar como nós vamos agir. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou de trevas, né? Mateus capítulo 6, verso 22 ao 23, ele fala sobre a candeia da alma. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. Por quê? Porque a pornografia, ela é intuitiva, ela usa de subterfúgios, ela não é direta, ela é subjetiva. Ela atua o próprio termo fala sobre isso, né? Pornografia. Grafia, né? Uma imagem, um desenho. A pornografia, ela é isso, ela é uma imagem impura. É a junção dessas duas palavras. E ela atua naquilo que é
a principal arma de Satanás, que é a visão, é aquilo que nós vemos. Sempre foi assim, né? O homem sempre foi atraído pelo que vê. O caso mais emblemático das Escrituras é o caso de Davi, que viu ao longe Batseba se banhando, né? E aquilo ali gerou nele o desejo pecaminoso, né? A concupiscência, ela surgiu, né, a partir do que ele estava vendo. Foi uma isca para os olhos de Davi, e Davi acabou cedendo ao desejo e à tentação. O alerta divino é imperativo e radical: fugir, corre, né? Pornografia tem se tornado uma prisão para a nossa alma, de muitos jovens, de muitos, até, por que não dizer, obreiros, viciados, presos nesse vício terrível que tem já há muitos anos nos tornado escravos da dopamina, do prazer momentâneo, porque é isso que a pornografia é, um prazer momentâneo que tira de nós a nossa identidade em Cristo. Então, nós não podemos, irmãos, como Paulo diz, menosprezar os ardizes de Satanás. Isso é um princípio bíblico. Não podemos menosprezar os ardizes de Satanás. E Satanás, ele tem muitas estratégias no que tange respeito a nos fazer cair. Então, que nós sejamos sábios, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sensatos e priorizemos, guardemos a nossa santificação e a nossa comunhão com o Espírito Santo. Disciplinas espirituais, né? Não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado, é preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça. Jejum, oração e leitura da Bíblia vem por meio do corpo. É através do corpo que nós fazemos. Nós praticamos as disciplinas espirituais. É claro que nós não conseguimos, por nossos próprios méritos e forças, praticar um jejum, fazer uma oração, ler as Escrituras sagradas. É necessário o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo em nosso interior é quem nos dá sede, quem nos alimenta desse desejo pela palavra. É necessário, então, esse fortalecimento que vem através da ação do Espírito Santo em nosso espírito. Então, não conseguimos sozinhos. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para praticar as disciplinas espirituais que são tão necessárias para o nosso corpo físico. Assim como nós precisamos do oxigênio, assim como nós precisamos do alimento, assim como nós precisamos da água, nós também precisamos do oxigênio da oração, nós precisamos do alimento, que é a palavra, nós precisamos do jejum, que é a palavra, que é a água para o nosso corpo espiritual, para o nosso ser interior, para a nossa alma. Fortaleçamos, através do auxílio do Espírito Santo, a nossa vida espiritual com Deus. E o terceiro subponto, irmãos, para nós concluirmos, nós já tratamos do homem interior, né, da nossa alma, do nosso espírito e as necessidades aí, né, de santificação. Agora, nesse terceiro subponto, nós vamos tratar sobre as disciplinas corporais. Porque o nosso corpo, como nós já entendemos bem, ele é feitura de Deus. Deus criou, Deus fez. E Deus, tendo feito, tem um propósito maior. O nosso corpo físico tem um propósito. Não é apenas, como eu disse no início, um emaranhado de células. Tem um propósito. E é contrassenso, irmãos, é contraditório ter o corpo do Espírito Santo, ou dizermos uns para os outros que o nosso corpo é templo do Espírito Santo,
e tratá-los sem um devido cuidado, né? Nos autossabotarmos, dizermos uns para os outros que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas dia após dia destruirmos esse templo com o nosso estilo de vida. E é isso que esse terceiro subponto nos faz pensar. Dentre esses cuidados com o corpo estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação. E aí o próprio comentarista cita, né, essa frase que é dita por muitos crentes, e eu não concordo muito com ela, ou pelo menos não acho que seja prudente nós ficarmos dizendo isso. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Irmãos, isso é carnalidade. Dizermos isso e ficarmos perpetuando esses pensamentos que são mundanos, que são seculares, não é legal. Que fama nós estamos tendo? De comilões, né, de gulosos? Irmãos, nós temos que ser moderados, temos que ter domínio próprio. Eu me recordo quando eu e minha esposa fomos fazer o orçamento, né, do nosso casamento, um fato que nos marcou muito a memória, né? Nós queríamos apenas um cantinho mineiro e após servir o bolo. E a moça que fazia a organização nos perguntou: a festa é para crente? Se for para crente, aí é melhor servir uma janta também, porque senão vai faltar. E nós ficamos preocupados. Qual que é a nossa fama entre os mundanos, entre os seculares, entre aqueles que não servem a Deus? A nossa fama é essa, de comilões, né, de gulosos? É preocupante, irmãos. E o pior é que nós estamos nos alimentando muito mal. Nós comemos, né, temos uma rotina de alimentação totalmente desregulada. É lanche todo dia, é Coca-Cola todo final de semana. E isso vai degradando o corpo, que é templo do Espírito Santo. E, infelizmente, irmãos, quando nós tratamos de educação alimentar na igreja, muita gente torce o nariz. Mas o professor de escola dominical, ele tem que ser esse responsável por tratar desse assunto. A educação alimentar, ela é básica no que tange respeito ao cuidado com o corpo. E quando nós não cuidamos dessa área, irmãos, quando nós temos uma alimentação regrada e regalada a todo tipo de alimento gorduroso, que faz mal para o corpo físico, nós não estamos cuidando do nosso corpo. Pelo contrário, nós estamos nos autodestruindo. Nós estamos todos os dias tirando um tijolo do templo do Espírito Santo até que ele venha a se destruir. E, infelizmente, irmãos, há muitos entre nós que estão doentes. E há até alguns que dizem, né? Satanás se levantou com essa doença, mas vamos orar que Deus vai curar. Às vezes não é Satanás, às vezes é só uma consequência dos seus maus hábitos, né? Da sua alimentação que é ruim, que é pautada em alimentos que não são bons para a saúde. E há um princípio nas Escrituras que não tem como correr dele, que é a lei da semeadura. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher. Não adianta a gente tentar correr dessa verdade. O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, plante a alimentação saudável, né? Escolha bons alimentos, né? Essa imagem é ilustrativa, né? Quanto de verde nós temos na nossa alimentação diária? Seja de verduras, seja de legumes, frutas,
às vezes nós não nos damos conta disso, mas nós estamos ingerindo alimentos que estão nos destruindo. E Paulo diz, né, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, alimente-se para a glória de Deus, beba para a glória de Deus, né? Nada substitui a água, irmãos. O problema é que nós, crentes, estamos substituindo a água por Coca-Cola, por Fanta. Nós bebemos mais, ingerimos mais esse tipo de bebida do que água. E a consequência virá. Invariavelmente virá. Nós não estamos nos alimentando, nós não estamos bebendo para a glória de Deus. Pelo contrário, nós estamos desagradando a Deus. E há um outro princípio com relação à alimentação que é muito sério, que é a gula. Irmãos, às vezes a gente assusta com determinados crentes. Parece que não para de comer, não consegue parar de comer. É o tempo todo comendo. E a gente vai conversar e a gente aconselha e parece que não surte efeito. Isso é pecado, irmãos. É pecado. A palavra de Deus apresenta isso como pecado. Provérbios capítulo 23. Se o irmão puder colocar para nós na tela, Provérbios 23, verso 2. Esse texto ele é claro, enfático. Diz assim, e põe uma faca à tua garganta. Olha só, põe uma faca à tua garganta. Se és homem, glutão, comilão, né? Porque tem gente que, existem pessoas que não conseguem parar de comer enquanto couber um pedacinho no estômago. Fica empanzinado. Vai engolindo e é assustador. Crentes fazem isso, vivendo esse estilo de vida totalmente destrutivo. Infelizmente, irmãos, nós estamos muito distantes do padrão bíblico. Quando nós olhamos para a Bíblia, sempre foi pecado. O comer demais. Há uma passagem muito emblemática em Números capítulo 11, quando o povo fala, nós só temos maná para comer. Nós sentimos falta de alho, pepino e cebola que nós comíamos no Egito. E nós sentimos falta de carne. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou mandar carne para esse povo, para alimentar esse povo inteiro. E eles vão comer tanta carne, Moisés, mas tanta carne, que vai sair até pelos seus narizes. Esse texto ele é fantástico, irmãos. Porque a gula sempre foi e vai ser sempre pecado. Não tem como fugir disso. Muito mais, diz assim, além do aspecto alimentar, nós também temos o aspecto do descanso, que é o sono, né, o descanso para o nosso corpo físico, que é necessário. Cuidar da saúde do nosso sono, irmãos, é muito importante. E também os exercícios físicos, que são importantes cuidados com o corpo e a alma, também com a mente. Estamos nos auto-sabotando, usamos de uma dita espiritualidade para defender nosso estilo de vida destrutivo. Muitos dizem, não, mas crente tem que se preocupar apenas com oração, com o jejum. Sim, irmãos. Aí utilizam-se do texto onde Paulo diz, né, que o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade, essa sim tem muito proveito. Paulo realmente diz isso, mas ele não diz que o exercício físico não tem nenhum proveito. Pelo contrário, é pouco proveitoso, mas tem proveito. É importante que nós façamos uma caminhada. E hoje nós estamos nos tornando crentes sedentários, irmãos.
Hoje nós não conseguimos mais caminhar 30 minutos, 40 minutos. Nós nos tornamos escravos do carro, escravos da moto. Se precisar caminhar, não conseguimos, porque a comodidade veio e tirou de nós aquilo que é mais importante, que é o cuidado do corpo. Então é importante também que nós cuidemos do aspecto físico do nosso corpo. É necessário isso. Faz bem para o corpo e faz bem para a mente. Fazer uma caminhada, né? Fazer, por que não uma academia? É importante também esse cuidado do corpo, mas vale ressaltar com trajes prudentes e modestos, né? Então, irmãos, isso é autossabotar. É cortar a árvore para você mesmo cair. Você mesmo está caindo e é você que vai sofrer o dano. Então, voltemos, né, a esse cuidado também com o nosso corpo físico. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Esse é um ponto principal. Se o nosso corpo estiver bem, espiritualmente falando, e materialmente falando também, fisicamente, a nossa adoração vai ser boa. O nosso serviço a Deus vai ser agradável. As coisas não vão ser tão pesadas como nós estamos vivendo hoje em dia. Parece que hoje em dia tudo se tornou pesado, mas é por quê? Porque nós estamos vivendo um estilo de vida destrutivo. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Foi até aqui a nossa lição, espero que tenha servido de valia para você, professor de Escola Bíblica Dominical, que possa ajudar você na sua preparação e que seja edificante para os seus alunos. Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua igreja, seu pastor e o nosso ministério.